Boa tarde, varoas lindas, mulheres guerreiras e abençoadas por Deus. Boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui iniciando mais um vídeo pro canal e hoje é segunda-feira e eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa, né? Na verdade, vou dar aquela arrumada mesmo. Limpar tudo, deixar tudo organizado. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Creio que está bem, né? No nome de Jesus, se não estiver, vai ficar. Porque muito maior é o Deus que guerreia a favor da minha vida e da sua vida. E eu posso ouvir um amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E bora lá, né? Bora lá pros vídeos de arrumação de casa hoje. Essa vai ser minha rotina hoje na parte da tarde. E eu vou levar vocês comigo pra gente tá dando essa arrumada na casa, né? Só vambora. Bora lá. Bora fazer o que ninguém vai fazer por nós, né? É nós mesmo. Então bora. Eu tô por cá e você tá por aí. E você pega daí, eu pego de cá. E vai dar tudo certo, tá bom? Porque Deus é bom em todo tempo. Bora lá, mulherada. Se inscreva no meu canal. Deixa o seu like. Dá um joinha pra nós. Bora lá, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora como que tá agora, tá?
Bom, meninas, mostrar pra vocês aqui como ficou. Tem umas louças ali pra guardar ainda. Chão limpinho, graças a Deus. Porcar tudo limpinho, tudo limpinho. Chão limpinho. Pra glória de Deus. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Banheiro finalizado com sucesso. Mãozinha aí. Olha só, tudo limpinho. Glória a Deus, Deus é bom. Por cá também tá tudo limpinho, tudo organizado. Chão limpinho, tudo arrumado. Glória a Deus, né? Mais uma etapa concluída e com sucesso. Tudo limpinho já aqui. Pra glória de Deus. Bom? Bom, meninas, só é a cara da pessoa. Mas terminei. Terminei, graças a Deus. Tudo limpinho por cá. Terminei. Aí, passei aqui pra mostrar pra vocês. Como eu falei que eu ia mostrar o antes e depois. Agora eu vou mostrar o depois. Assim, no piscar de olhos. Estralar de dedo. Só que não. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom, meninas? E vou encerrar esse vídeo hoje, tá? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos vocês, tá bom? Não se esqueça, se inscreva lá no meu canal, deixa seu like, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a arrumada de casa hoje.